Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Esse que vos fala é o pastor José Freire e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Caim e Abel e também orar em seu favor aqui no canal Uma Visão Além. Queridos, mas antes de nós começarmos a palavra e a oração no dia de hoje, eu gostaria muito que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, né? O like é muito importante para que nós possamos dar início a esse nosso trabalho. Vamos então ao estudo. Mas então se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. É importante que você faça isso. Vamos então à história de Caim e Abel, que é o nosso texto de hoje, sobre esse texto que nós vamos discorrer ao longo desses minutos aqui. Então a história, meus amados, de Caim e Abel. Você pode estar pensando que a história de Caim e Abel não tem muito a ver com a sua realidade. Você nunca chegaria ao extremo de matar alguém por pura raiva. Afinal, não é verdade? Jesus nos ensinou que a história tem muito mais a ver conosco do que imaginamos, não é verdade? Quando nós nos iramos contra alguém, quando desejamos o seu mal, quando invejamos, já o assassinamos em nosso coração. É uma história de ira, é uma história em que a pessoa perde a razão, né? Então, quem foram Caim e Abel? Vamos primeiro entender quem eles eram. Adão e Eva tinham filhos, né? Tiveram filhos após serem expulsos do jardim do Éden. Primeiro, Eva concebeu Caim e depois de Caim ela concebeu, então veio Abel. Abel se dedicava a cuidar das ovelhas, amados, e Caim era agricultor. Mas o que houve para que Caim matasse Abel? A Bíblia diz que certo dia Caim ofereceu a Deus alguns produtos da sua agricultura e Abel ofereceu o seu melhor cordeirinho. E Deus se agradou de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Com isso, Caim ficou furioso, teve uma inveja terrível do seu irmão. A Bíblia nos ensina que Deus tentou conversar com Caim dizendo o seguinte, está lá em Gênesis 4, verso 7. Por que você está com tanta raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à tua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis capítulo 4, verso 7. Amados, depois dessas coisas, Caim convidou o seu irmão para ir com ele ao campo e lá o matou. Veja, ele chamou o irmão com a emboscada e lá ele veio a praticar um crime chamado homicídio. Ele matou o próprio irmão. E Deus o encontrou e perguntou: por que você fez isso com Caim? O seu irmão da terra clama a mim por vingança. E de agora em diante você não colherá mais nada da terra. Você irá andar errante pelo mundo. E Caim respondeu assim. Veja bem como Caim respondeu, meus amados. Não vou poder suportar este castigo, porque quem me encontrar vai matar-me. Com certeza vai fazer isso. E isso não vai acontecer. O Senhor diz para ele assim lá em Gênesis 4,15. Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas na família dele como vingança. Gênesis 4,15. Em seguida Deus lhe colocou um sinal para que se alguém o encontrasse, não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor, meus amados, e foi morar em Nod, localizada a leste do jardim do Éden. Mas por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Há muitas especulações, meus queridos, a respeito desse ato.
Nós vamos listar algumas linhas de pensamento sobre isso. Alguns pensam que Deus se agradou mais da oferta de Abel porque ele tinha uma clara preferência dos sacrifícios de carne e sangue do que frutas e verduras. O sangue seria o elemento reconciliador entre ele e os homens. Alguns dizem que Abel fez exatamente o que Deus pediu, em oposição a Caim, que inventou algo de sua própria cabeça. Outros chegam a afirmar que a reação de Deus não tem nada a ver com o sacrifício, mas com o caráter dos dois homens. De acordo com 1 João, Caim sempre foi malvado, e isso justificaria a rejeição que sofreu. Outra hipótese é a reação de Deus se justifica pela postura do coração de cada um dos dois irmãos na hora do sacrifício. Abel agiu com fé, Hebreus 11:4, ao passo que Caim não estava acreditando no significado do seu sacrifício. Outros chegam a dizer que Deus preferiu Abel porque ele escolheu as primícias, o melhor do que tinha para oferecer, enquanto Caim não. Obviamente, algumas das hipóteses podem até ser compreendidas de uma forma conjuntamente. Mas citações de Caim e de Abel em outros lugares da Bíblia Sagrada. Vamos ver. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Outra, Hebreus 11:4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim, e pela fé o conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus capítulo 11, verso 4, meus amados. O assassinato e o conselho de Deus. Queridos irmãos internautas, algum tempo depois dessa história, Deus escreve por meio de Moisés o mandamento: não matarás, porque esse mandamento regulava a vida do povo de Israel lá no Antigo Testamento. O julgamento no caso de assassinato também foi proposto por Deus da seguinte forma: aquele que matou deve ser morto, é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E isso, meus queridos irmãos internautas, servia para regular, por exemplo, a vingança desproporcional, como ocorreu no caso de Lameque, que afirmava, se gabando: matei um homem por causa de ferimentos que me causara, uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7, né? Gênesis capítulo 4, verso 23. E o assassinato depois de Jesus? Como é que ficou depois de Jesus Cristo? Jesus trouxe ainda mais luz para que nós possamos compreender como Deus enxerga o assassinato. Ele ensina em seu sermão assim: vocês ouviram que foi dito aos pais de vocês: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será réu de juízo, e quem disser ao seu irmão raca será réu mediante do sinédrio, e quem disser tolo será réu do fogo do inferno. Ou seja, aquele que alimenta dentro dele a ira indevida contra o seu irmão já assassinou dentro do seu coração. Percebe que Jesus coloca aí rigidez. Agora, como é que nós podemos lidar com a ira, queridos? O sentimento que causou a tragédia na história de Caim e de Abel foi a ira indomada de Caim, aquela ira indomada que você não doma, não comanda ela. E quando Deus, meus amados irmãos internautas, percebeu essa ira, ele o advertiu dizendo: o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. A ira jamais pode ser senhora da razão. E é esse os graves problemas que os homens enfrentam. Todo ser humano é por natureza violento e competitivo. Queremos ser melhores
e nos sentir melhores do que os outros. Não suportamos a ideia de nós vermos uma posição inferior, estarmos numa posição inferior. Então, como Caim, não conseguimos enxergar o outro sendo honrado por Deus em detrimento da nossa própria glória. Então, o conselho de Deus para nós continua sendo o mesmo, não é? Cumpre a ti dominar o teu sentimento. E tendo feito isso, nós podemos viver como verdadeiros irmãos. Hoje, a guerra do cristão, você observa que o homem lá fora, o homem que não serve a Deus, logo você entende as suas atitudes, as suas ações. Meus amados, porque o homem que não serve a Deus, ele vive em trevas. Agora, aquela pessoa que conheceu Jesus e já provou da palavra, e ela alimenta dentro dela a ira, né? Persegue, quer ver eu vejo pessoas que dentro da casa de Deus que perseguem uns aos outros. Então, nós temos que dominar a ira. Às vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos injuriados. Às vezes somos perseguidos assim, de forma terrível. Mas jamais, irmãos, você se ire. Entregue tudo na mão de Deus. Se você der lugar à ira, você perde a razão. Você vai fazer coisas terríveis. E quando nós controlamos esse sentimento, obviamente que nos tornamos homens e mulheres melhores. Já imaginou se José do Egito, José lá no Egito, não é José do Egito, se José não dominasse os seus sentimentos quando ele viu os seus irmãos, o que ele não teria feito, meus queridos? Mas ele dominava os seus sentimentos. Ele poderia, quando viu os irmãos dele chegando para comprar, ter se irado e mandado matá-los. Mas veja que não, ele agiu com bondade, porque ele dominava os seus sentimentos. Querido, esta é a palavra. Faça o melhor para Deus. Não seja mal, né? Se converta. Peça para o Senhor converter o seu coração, dominar os teus instintos. E aí você vai ser uma pessoa melhor. A gente está vendo muita ira no meio do povo de Deus. Muitas pessoas iradas. Eu estava num certo lugar esses dias, ministrando a palavra de Deus. E eu observava, assim na frente do púlpito, pessoas iradas, sabe, não concordando com a mensagem pregada, mas o rosto era um semblante de ira, um semblante de ódio. É isso que o inimigo quer, uma terra fértil para ele plantar fofoca, plantar inimizades. Você não vai conseguir olhar para aquela pessoa como um crente. Irmãos, graças a Deus, aconteceu até algumas coisas, mas eu não me iro, não parto para vingança. Tudo nós colocamos na mão de Deus. Nós temos que ter controle das nossas vidas, controle, e temer a Deus. Os homens, nós não devemos ter medo, respeitá-los, sim, respeitar o ser humano como pessoa humana. Agora, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, queridos, vamos temer a Deus, vamos viver a palavra. Vivendo a palavra, você vai ser moldado por Deus. E aí, em vez de ira, você vai ser uma pessoa que vai amar o teu próximo. E Deus te abençoe. Vamos à oração deste dia. Santíssimo Deus e Pai, falamos de Caim, falamos de Abel, a ira de um que praticou um crime, Senhor. Meu Deus, estamos vivendo num mundo de tantas violências. Estamos vivendo num mundo, Santíssimo Deus, realmente é os últimos dias e o cumprimento da Tua palavra, que diz que nos últimos dias os homens seriam blasfemos, desobedientes, ingratos e profanos, sem até a afeição natural. Mas nós servimos a um Deus que, além de vivo, fala. Senhor, que Tu possas comandar nossos pensamentos, comandar nossas atitudes, comandar o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso viver. Ó Deus poderoso, não sabemos como pedir, não sabemos como falar às vezes. Falta-nos um vocabulário, Senhor, mas que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós o caráter cristão,
o fruto do Espírito, principalmente a mansidão e a temperança. Ó Santíssimo, perdoa as nossas falhas em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Neste momento que eu oro, tem pessoas enfermas, feridas, machucadas, passando por diversos tipos de provas. Mas o Senhor tem o poder para mudar, para transformar. E é nisso que nós clamamos e buscamos, Pai. Dai-nos força, vigor para andarmos na Tua presença. E faça de nós labaredas vivas, na presença do Deus vivo, na presença do Deus Santo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoai todos os nossos irmãos internautas, aqueles que se inscrevem, aqueles que se desinscrevem do canal, abençoa também. Os que não são inscritos, Senhor. Ó Deus, esse canal está prestes a fazer 2 anos ainda, é muito jovem. Mas o nosso propósito é ganharmos vidas, ganharmos almas. Por isso eu oro pela paz em Israel. Eu oro pela salvação de almas em todos os continentes, em todos os países da terra. Eu te apresento todas as denominações evangélicas, aqui no Brasil, em outras nações. Os ministros da Tua palavra levantam uma geração, mas uma geração que ame, valorize, tenha apreço pela palavra, Pai. Que a Tua palavra limpa, transforma, a Tua palavra faz o crente se sentir melhor. Tudo é a Tua palavra. Que o Senhor possa ouvir o clamor dos que clamam, enxugar as lágrimas dos que choram, responder os que gritam por socorro, Senhor. É o que eu te peço no dia de hoje. Enxuga as lágrimas desta mãe, deste pai, desta criança, deste idoso, deste adolescente. Restaura este casamento. Tira, meu Deus, essa tristeza do coração desta pessoa. Traga paz. Eu te apresento este obreiro, este homem, esta mulher de Deus que está sendo perseguido, afrontado. Ó Deus, por pregar a Tua palavra. Senhor, fecha a boca do inimigo, dos que perseguem, dos que querem nos deter, dos que querem nos destruir. Pois em Ti confiamos, pois Tu és o nosso socorro, presente no momento da nossa angústia. Fica conosco e acalma a tempestade. Traz as bênçãos, traz chuvas de bênçãos, rega a terra seca, Senhor, e sacia a sede desta alma. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Graça e paz a todos os nossos irmãos internautas.